Legendário é transformação de caráter, é restauração de lar, mudança de sorte. Então, uns foram para subir para fazer pela primeira vez, e os outros foram para servir. A gente paga para ir servir, pelo prazer, pela alegria de ver Deus agindo na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Então, quem é o primeiro que vai dar testemunho? Boa noite a todos. Meu testemunho eu fiz através da minha filha Laura Vitória. Fiz um propósito para ela sobre a bebida e a droga, que eu estava muito além. E sobre essa montanha, esse tópico, graças a Deus, eu vim de lá para cá outra pessoa. Aquele Kennedy de antes ficou lá, hoje é outro Kennedy. E a partir do momento que eu fiz a inscrição, foi Alex e Ricardo, mais André, falei que eu não tinha condição de fazer a inscrição, eles propôs a pagar para mim. Quando eu comecei a arrumar a bolsa, falei, será que eu vou conseguir esse top? Aí eu saí daqui para Porto Seguro, minha esposa me deixou lá, entramos dentro do ônibus, fomos até o local, chegou lá, comecei a caminhar, louvando ao Senhor, pedindo graças. A bolsa começou a machucar minhas costas, falei, não vou desistir, não vou descer, não vou decepcionar nem a Alex e nem a Ricardo, nem o pessoal que me ajudou. E segui firme pedindo força, foco e fé, força, foco e fé. E glória a Deus, eu consegui chegar ao tópico. Aí teve uma milha, falei, vamos juntos, que era a milha dos legendários. Aí a gente concluiu essa milha, depois teve mais montanhas para a gente percorrer. E graças a Deus eu cheguei livre, sã e bem demais, melhor do que antes. Pastor Arli, vem cá. A paz do Senhor, igreja. Para quem não me conhece, sou o pastor Arli, tenho 69 anos, tenho 12 parafusos no pé direito e mais uma placa de platina, que para mim, no início eu estava muito preocupado, porque eu achava que seria impossível subir com peso nas costas que a gente tem que estar carregando, que é nosso. Mas existe um lema: família não deixa família, família não fica para trás. E no final, eu recebi muitos cumprimentos de pessoas falar, parabéns, eu queria chegar a essa idade sua com essa vontade, essa força e essa energia que o senhor tem. Mas ele não sabia o que quem estava sentindo nos ossos, nem nos nervos, nem nada. A única coisa que eu quero falar para vocês, homens, eu já falei com alguns, hoje já tem promessa de 2 para levar no próximo. Mulheres, vocês querem ter um homem diferente dentro de suas casas? Querem ver mudança de personalidade, mudança de caráter, um bom esposo? As pessoas que foram hoje lá receber esses legendários, nos receber, muita gente se emocionou com os testemunhos que nós estávamos presentes, sentindo aquela transformação na vida de cada um deles. Incentiva teu esposo aí, porque sinceramente, só não vou dar uns pulos aqui em cima, que ainda estou meio cansado, mas a dor no fêmur foi embora, e a dor nas costas, na hora que eu estava sentindo muita câmera, sarou, não tem mais nada, para a honra e glória de Deus, amém? Amém. Nós ouvimos um testemunho lá, que é muito forte. Tinha um cabra, um senhor, uma pessoa, um homem, que subiu junto com eles, subiu a montanha, e ele abandonou a família, em 4 anos que ele estava com outra mulher, e as duas estavam lá na igreja para receber. A mulher dele que permaneceu orando, clamando, permaneceu firme na igreja. Os irmãos da igreja que juntaram e pagaram para ele, não tinha dinheiro nem para pagar a própria subida.
O povo da igreja juntaram e pagaram. E aí nós ouvimos o testemunho dele na montanha, algo muito transformador. E eu fiquei, meu Deus, e aí como é que vai ser esse negócio se as duas mulheres estiverem lá? E estavam. E ele pegou o microfone e chamou a mulher, a verdadeira. Quantos anos de casado? 29. Amanhã ele faz 29. Chamou ela e falou assim: você me aceita voltar para casa? Foi um negócio na igreja. A outra estava lá, ouviu tudo e já entendeu que ele estava resolvido. Ele tem 4 anos que ele foi embora e 4 anos que ela continua orando, clamando. Tem umas mulheres mais crentes que as outras, não tem? E você sabe o que a outra tinha proposto para ele? Para não te perder, eu te divido com a outra. E ele chegou lá publicamente, no meio de todo mundo, e chamou a mulher de verdade e disse: você me aceita voltar para casa? Amanhã nós fazemos 29 anos de casados. Aí foi a doideira na igreja, né? Próximo testemunho. Sargento Mascarenhas. Graça e paz, igreja. O meu testemunho é um testemunho rápido. Um testemunho rápido. Assim, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: eu achava que eu era um bom pai, um bom esposo. Eu achava que eu era uma pessoa boa. Só que quando eu cheguei lá no Legendários, Deus pegou aquele homem que achava que era bom, pegou, esmagou, levou de volta lá para o barro, transformou em barro de novo e falou assim: agora eu vou te trazer de volta para que você possa comigo, com a minha presença, você possa se tornar alguém diferente, para que você possa se tornar aquele esposo diferente, para que você possa se tornar aquele pai diferente, para que você possa ter atitude e comportamento diferente. Amém? Agora, mulheres que estão querendo casar, que estão namorando, eu tenho um segredo para contar para vocês. Manda seus namorados, seus noivos ir para o Legendário, porque ele vai ter uma atitude diferente. Porque o que nós vimos hoje de homens que chegaram, retornaram da montanha e que pediram suas noivas, suas namoradas em casamentos, que tiveram uma posição diferente, não deixe de mandar seus companheiros para esse evento, porque você só vai saber o que é subir a montanha quando você passa pela montanha. Porque tem momentos que você fala assim: eu não consigo, eu não vou conseguir. E aí é nessa hora que a sua força acaba e nessa hora que você passa a depender única e exclusivamente do legendário número 1, que é Jesus Cristo. E nessa hora você consegue uma força que você não sabe de onde vem. Aí nós só sabemos que vem de Cristo. Amém? Próximo. A paz, amados. A última vez que eu fui servir no Top 1500, quando eu retornei, estava sentindo muitas dores, muito cansaço, e eu falei que eu não ia servir mais. Mas o Espírito Santo tocou tão forte em meu coração, porque está cheio de famílias sendo destruídas, cheios de homens com vícios que não deveria ter. Então o Espírito Santo tocou para que eu subisse, não parasse mais de subir a montanha. Continuaremos em oração. Eu tenho um monte de pessoas, de amigos, que eu vou, a partir de amanhã, às 6 da manhã, orando até setembro, para que esses homens possam subir, para que casamentos sejam restaurados, homens restaurados. Amém? Shalom, família. Boa noite. Antes de eu começar a falar sobre o Legendários, o apóstolo tinha me convidado para participar do 1500. Só que, devido a algumas condições financeiras, meu carro deu um problema, enfim, eu acabei não indo. Mas isso queimou no meu coração de ir no próximo. O apóstolo fez o convite aqui novamente, falando que ia ter o Top 1502. Isso queimou no meu coração. E eu tive uma esposa guerreira que levantou o clamor, ficou orando, intercedendo, né? Para poder, não que eu não quisesse ir, mas ela ficou intercedendo para
me fortalecer para ter o desejo maior de poder ir. Só que o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que gerou um desejo tão grande no meu coração que o inimigo se levantou. O inimigo colocou uma enfermidade na minha esposa, só que graças a Deus ela já está curada. Só que eu fiz a inscrição dia 3 e nós temos 7 dias de desistência do contrato para poder ter o reembolso. E aí nesse dia eu estava trabalhando na fábrica, e aí minha esposa, a gente conversando pelo WhatsApp, falando: amor, eu preciso ir na consulta médica, preciso fazer uns exames. Falei: tá, vamos resolver isso. E aí, assim que eu conversei com ela, eu parei um momento assim, em frente à minha mesa, estava sentado. Falei: Senhor, preciso da tua ajuda, preciso do teu recurso. Saí da minha sala, fui para o banheiro. Chegou naquele banheiro daquela fábrica, eu ajoelhei e pedi ao Senhor. Falei: Senhor, se o Senhor não me dá provisão até sexta-feira, eu vou cancelar a minha inscrição. Pouco tempo depois, minha esposa me fala que pessoas levantaram recursos para ela fazer os exames. Um exame custava R$250 e o outro exame, que ela teria que fazer esse primeiro de 250 para levar, acho que era uma tomografia, se não me falha a memória, e levar para esse outro médico, que a consulta custava R$500. E aí eu falei: glória a Deus. Falei: obrigado, Senhor, por ouvir minha oração. Ela foi, passou para o doutor Francisco, falou para ela: olha, já que você veio aqui, eu estou analisando tudo aqui, você não precisa passar pelo outro médico, gastar R$500. Hoje ela está curada. Passa um tempo depois, aí o inimigo tenta me atacar, e isso acabou desencadeando o herpes zoster. Ele cria umas bolhas. Ele criou mesmo aqui, ó, do meu lado direito e na parte da axila. Eu entrei com a medicação e oração, e falei: Senhor, eu quero estar curado daqui antes do top. Quando faltava, se não me engano, acho que 2 dias para o top, já estava bastante sequinho, já estava casca jázinha assim já. E como estava com a casca, lá no top, quando eu fui tomar banho, eu já vi que não tinha mais nada. Agora voltando ao assunto do top. No primeiro dia que a gente faz um check-in lá, eu não posso contar detalhes, mas teve certas situações lá que eu fiquei chateado. Mas conforme vai passando, você vai trilhando, você vai entendendo como que funciona. E com isso, eu em algumas partes comecei a murmurar. Aí o Espírito Santo falou comigo, caladinho. E aí eu passei todo o processo calado ali, processo em oração. Teve um momento que eu perdi as forças para poder continuar, mas continuei orando, perseverando. E nisso tudo, o Senhor me pediu para confiar mais nele. Eu só consegui chegar àquela montanha para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que me sustentou. E a todo momento eu falei: Senhor, me sustenta, sustenta minha equipe. E foi sustentando. Então, o testemunho que eu quero deixar é isso, que eu aprendi a ouvir mais e falar menos. E o outro que Deus foi me moendo é confiar, independente da estação que você estiver passando, confiar no Senhor. Amém. Obrigado. Vem cá, Lucas, dá seu testemunho. Meus irmãos, nem eu imaginava que eu viria aqui. Queria primeiramente honrar o meu pai por me confrontar muito e conseguir me levar. Deus transformou minha vida da água para o vinho nesses dias. E queria dizer a vocês, quem tiver oportunidade, vá, porque vale a pena cada centavo. Mais uma coisa,
dessa vez vocês conseguiram levar 8 pessoas ao top. E eu quero desafiar meus irmãos de top a no próximo levarmos no mínimo 16, o dobro. O que você tem para falar para sua mãe? Para minha mãe é sem palavras, gente. No primeiro dia eu pensei em desistir. E primeiramente eu li a carta que ela me mandou. E com isso me deu força para romper no segundo. Li também a carta da minha avó. No segundo dia, na base de meio-dia, as coisas começaram a dar errado. A bota que eu tava começou a me machucar. Aí eu li a carta da Radassa, né, que foi outra carta que me motivou bastante. E eu estava com o coração fechado. Quando eu comecei a abrir meu coração, foi quando as coisas começaram a dar certo. O fardo foi ficando mais leve e tudo começou a ficar mais fácil, sabe? E depois disso, em vez de eu forçar para eu me carregar, eu já estava começando a ajudar os meus amigos, a minha família, entendeu? E é isso. Só quem passa sabe. Eu fazia questão de não ficar perto dele, exatamente para não atrapalhá-lo, para ele não se sentir pressionado por mim. Os irmãos é que chegavam e me falavam assim: Lucas está muito quebrantado. Eu fui para lá com a virose, que era uma diarreia, tomando expectorante e remédio para gripe. E tinha um momento lá que eu sabia que poderia piorar o mal que eu estava passando. Eu disse: Senhor, eu vou passar nesse ambiente, nesse local, por gratidão, porque o Senhor trouxe meu filho aqui. Passei e não senti mais nada. E tenho uma experiência com o Senhor de sexta para sábado, que ela é muito poderosa. Esse é um tempo de louvor ao Senhor e é um tempo de muita cura, irmãos, de muita libertação. Se você vê o tanto de testemunho de cura que Deus estava fazendo no meio daqueles homens. Irmãos, eu tenho orado por isso, sabe? Desde o primeiro dia, desde quando o apóstolo foi. Porque eu sei o quanto é difícil as mulheres só clamarem. As mulheres recebem cura e os homens não recebem. Gente, estão recebendo cura porque estão buscando o Senhor, como as mulheres têm buscado o Senhor. E quando os homens, os sacerdotes, eles começarem a ser curados, a nação vai ser curada, a casa curada, a igreja curada, vai haver libertação. Glória a Deus. Irmãos, é a Bíblia. Vocês se lembram que para os homens serem curados, eles precisavam de amigos carregarem eles? A mulher do fluxo de sangue, ela foi sozinha tocar no manto de Jesus. As outras mulheres, elas foram sozinhas. Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço, sozinha. E os homens, eles sempre precisaram de alguém para carregá-los até Jesus. Mas hoje nós temos, irmãos, livre acesso. E as mulheres vão e os homens ficam para trás? Não pode. Os homens são os sacerdotes. Quem são os sensíveis nas igrejas? Quem se derrete diante de Deus? Quem se humilha diante de Deus? Quem jejua nas igrejas? Quem ora nas igrejas? Os homens fazem o quê? Não, e tem um bocado aqui que nem consegue nem levantar para louvar. Nem para louvar Jesus serve. Não consegue nem no louvor louvar. Não consegue participar de um culto. Se aqui é assim, é porque em casa ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não pastoreia a sua casa. É ou não é? Quantas mulheres tem aqui que eu sei que elas é que guardam a sua família? Elas que enfrentam as guerras todas, orando a vida toda para ver se o homem toma uma atitude. Então já chega. Deus levantou esse movimento para isso, para os homens tomar postura. Tem homem que não quer nem que a mulher pise com o pé sujo dentro do carro dele, que lisa mais o carro do que a mulher.
Os caras, me desculpem, mas preciso falar, porque o diabo tem enganado os homens, e Deus constituiu o homem como sacerdote da sua casa. Quem levanta para orar é você, quem jejua é você, quem se posiciona é você, quem vai na frente é você, quem ensina os filhos é você. Eu quero lembrar o que o apóstolo Geraldo falou aqui uma vez: aonde um homem vai, sua família vai junto. Se você vai para a bebida, você está levando a sua família para a bebida. Você vai para jogatina, o que tem de homem escravo dos jogos das betes, quebrando, lascando com tudo. Pastor Cleiton tem me contado o caso do irmão, que a esposa desesperada veio falar que o homem está devendo tanto por causa de jogo de bete, que agora está pressionando ela para vender a casa que eles têm, a casa única de morada, para pagar dívida na mão de agiota, apanhando dinheiro para jogar. Essa mulher tem um homem, tem um encosto, tem um encosto. Homem é provedor, você é responsável pela sua casa. Irmãos, essa experiência lá, que a gente não pode ficar contando o que é, que senão já sei, sabe nada, cara. Eu conheço a vida de tantos de vocês, eu sei de gente aqui que está enfrentando grandes lutas na família, mas quando você fala para ir, o sujeito não se dispõe, e a gente sabe que precisa passar, é para mexer com o brio. Sabe aquele negócio quando o homem fica bravo? Para resgatar nele a originalidade. É isso. Esse é o propósito de Deus. Porque as nossas famílias estão indo para o buraco. Você viu o que meu filho falou aqui? Obrigado que o senhor sempre me confrontou. Ele tem personalidade parecida com a minha. Você não sabe de quantos tampos de briga dentro de casa essa mulher. Pelo amor de Deus, fala baixo, vizinho vai escutar. Eu nunca deixei de falar com ele, nunca deixei de confrontá-lo, nunca e exigindo que respeitasse. Ele sabe quantas e quantas vezes ele foi confrontado. Eu preparei uma palavra essa semana que o Senhor me deu sobre a vida de Eli. Eu nunca fui Eli, o sacerdote que perdeu a vida e a família, perdeu o ministério, perdeu o chamado, porque ele alisava, ele caía na letra dos filhos, do engano dos filhos, ele ia na conversa deles. Filho estiver fazendo errado, irmão, ele tem que ouvir todo dia que ele está errado, que você não apoia, que você não concorda. Não é uma nem duas vezes, vou falar aqui que você vai ficar escandalizado. Às vezes eu já até excedi dando pau nele, de vara, de tudo quanto é jeito, ele sabe disso. Radassa, olha a mulher que Deus fez, que bênção que essa menina, mas essa menina eu já cortei ela na vara para valer, moça. E a guerreira aqui, ó, fica em pé. Essa honra toda desse menino se posicionar, primeiramente ela é sua, porque você sai de um propósito e entra em outro propósito, dia e noite clamando. Sai de um propósito e entra em outro. Vocês sabem as guerras que essa mulher tem de saúde. Ela não para de orar, de fazer propósito, de jejuar, de fazer atos proféticos. Gente, eu sou desta família, eu sou filha dessa casa, e eu não posso deixar de falar. Quando ela faz um propósito, eu faço pelo meu, sabe? É um exemplo para mim. Eu pego carona nas bênçãos que esse menino recebe, porque eu sigo a minha líder. Eu sou a sacerdotisa da minha casa. Quem sapeca meu filho sou eu. Gente, eu estou falando para vocês com propriedade. Eu sou divorciada, sou mãe solo. Se o meu ex-marido tivesse tido essa oportunidade, se ele tivesse querido, nós não teríamos nos divorciado. Mas eu quero dizer a você, mulher, e a você, homem, eu já tive muita vontade de vir aqui falar, que às vezes os homens são os fracos, os frouxos, e nós não podemos tolerar isso. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Isso é profético, isso é para as mulheres e para os homens se levantarem.
Eu não estou aqui para aparecer. Eu não vim aqui de laranja para aparecer. É porque desde que eu soube deste movimento, eu intercedo por ele. Eu oro por ele. Porque se os homens se posicionarem, não haverá divórcio, gente. Se os homens se posicionarem, as mulheres também vão se posicionar. Eu sou fruto, gente, de um divórcio desnecessário. Que homem é você que casa com uma mulher nobre, e aí você não faz o que você tem que fazer, e aí ela tem que fazer o papel dela e o seu, e você quer que tudo funcione da melhor maneira? É disfuncional, não vai funcionar. E eu disse para Deus, quando eu fui me divorciar, sobre Isaías 54, e eu falei: Senhor, eu nunca vou procurar homem em lugar nenhum. Se o Senhor não quiser que eu me case, não tem problema. Mas essas criaturas eu não quero na minha vida. E quando eu desci a escada da minha casa, como eu falei aqui hoje, eu desci, Deus deu uma resposta para mim. Deus me deu uma resposta. Eu fiz a oração. Quando eu desci, irmãos, eu encontrei um anel, uma aliança de ouro e brilhante, que está aqui no meu dedo, selando que Deus seria o meu marido até o dia que Ele quiser. Quero te dizer, mulher solteira, se você quiser, Deus pode ser o seu marido. Ele pode cuidar de você como a menina dos olhos dele. Ele pode te proteger. Ele pode proteger seus filhos, guardar seus filhos. Como eu já testemunhei aqui, o meu filho, os meus filhos, eles estudaram na melhor escola dessa cidade. Eu nunca paguei um boleto atrasado. Nunca. Porque o meu Deus pagou para mim. A minha casa não é a melhor, mas lá tem tudo comprado e pagado pela graça de Deus. Então eu quero te dizer, não ceda. Não case com qualquer pessoa. Porque se você casar com qualquer pessoa, você vai ser motivado a ter que viver com ela. Porque esse divórcio não é de Deus. Eu nunca vou dizer a você que um divórcio é de Deus, que separar é de Deus. Não é, gente. É errado. Mas também não é fácil você viver com uma pessoa não posicionada na vida. Que você tem que fazer tudo. Homens, levantem. Em nome de Jesus. Levanta, geração. Levanta. Seja forte. Seja corajoso. Para ensinar os seus filhos. Quero te dizer, pai e mãe, que você decidiu ter um filho. Você precisa cuidar dele. Porque ele não pediu para nascer não, viu? Quem pediu foi você. E você precisa cuidar deles. Amém? Tudo que está acontecendo aqui é muito de Deus. É muito de Deus. Você não foi à montanha, a montanha veio a você. Para te passar verdades na sua cara para o seu bem. Ninguém quer te humilhar, quer te expor, te envergonhar. Mas você sabe que você precisa decidir se posicionar. E essa mulher falou verdades aqui que as moças da igreja, vou te falar uma coisa, hein? Antes só do que mal acompanhado. Ou você casa com um homem de Deus, trabalhador, cabra fera, bom administrador. Ele pode ser pobre, irmão, mas você sabe que é honrado. Ou você fica só, porque tem um macho na sua cama, pensando que resolve o seu problema, conforme as suas comuns necessidades de mulher que precisa de carinho, de amor, de sexo. Dentro de pouco tempo você não quer mais ir para a cama com ele. Porque as decepções são tantas, as feridas são tantas, que você vê se bem, eu não casei com um homem não. Eu arrumei um moleque. Ou eu arrumei um sujeito que se coloca como uma criança, eu tenho que ser a mãe dele. Pastor Gilson, é o último testemunho. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? A voz está meio fraca. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Ronilton, né? É um incentivador pela vida da apóstola Simone. Que Deus abençoe a igreja Betel. Eu quero falar diretamente para vocês do top, que foi muito interessante para a minha vida. Eu tinha, após decidido hoje, sabe? Eu ia trazer para aqui um monte de papel, mas eu esqueci. E um cado de raio-x. Porque o meu tornozelo, o médico falou assim:
o seu tornozelo não tem osso, ele é moído. E eu não sei como é que se anda. E eu não pedi nada disso. Ele falou, vou te dar um laudo para você aposentar. Você não tem condições físicas de ficar parado em pé. E essa perna direita foi a que deu a ameaça da trombose. Então ela adormece todinha. E se eu vou pisar com ela aqui assim, então eu posso descer direto. Não posso subir em laje, em lugares altos, eu tenho que evitar de subir. Mas esse top, ele foi muito interessante. Quem faz o papel do Espírito Santo é homem. E toda vez que eu estava cansado, por várias vezes daqui, chegava e olhava dentro do meu olho, ou você ora ou você canta, rapaz. E eles, isso. E eles combinaram, você sabe por quê? Porque eu disse para eles, não amenize de me chamar a atenção, não. Me corrige quando for necessário. E teve um momento que eu orei tanto debaixo do sol, que eu fiquei os dias todos orando sem parar. Eu orei tanto, que aí o apóstolo, ele olhou e viu minha situação, e deu aquela de pai. E ele sentado lá, e eu pensei, ele vai me chamar. E quando ele falou assim, vem cá, meu nego. E aí o legendário falou assim, empila aqui. Mas nem olhava para o apóstolo. Falou, deixa, libera meu nego um pouquinho. E ali eu tive que ficar. E dali continuamos subindo o top, que, né, é muito bom. Se você quer ter alguma vivência da sua vida com Deus, sentir Deus, você precisa fazer. Se tiver gente que ora, mesmo você sem orar, você vai receber. E nós fomos caminhando. E ontem à tarde, nós estávamos descendo uma ladeira muito grande. E nessa ladeira de descida, eu vim falando assim, Deus, que tem aí na frente algum lugar que vai parar, Senhor. Que vai parar para me sentar, Senhor, e espichar a perna. Quando eu olhei lá de cima, eu vi o apóstolo Ronilton e o pastor Creito. Eu falei, vai ser ali. E quando eu cheguei, era exatamente o lugar certinho. Era onde iria acontecer a ministração do Espírito Santo. E naquela ministração do Espírito Santo, eu abri meu coração para o Senhor. E o Espírito Santo me inundou. Tomou conta do meu corpo. E eu não aguentei ficar em pé. Eu caí. Quando eu levantei com outra força. Eu já sabia que eu estava com outro tipo de força. E disse assim, seja onde tiver que chegar agora, nós vamos chegar depressa. Nós vamos chegar rápido. Em todos os morros que era para descer, o irmão segurava aqui de mim que eu estava descendo depressa demais. Em todos os morros que era para subir, eu mandava eles botar a mão nas minhas costas e empurrar. E nós começamos a gritar, vamos passar os legendários, vamos passar por eles. E eles começaram a andar depressa e eu acelerado, sem poder parar, porque era uma unção do Espírito Santo. E quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Ela saiu daqui, foi lá para Porto Seguro. Ela soube valorizar o negócio. Ela foi para lá para encontrar comigo na recepção. E Deus foi tão maravilhoso, porque eu também tinha orado a Deus. Falei, Deus, eu sei que ela não é muito de fazer essas coisas, mas toque no coração da minha esposa, porque vai ter muitas mulheres aqui recebendo seus maridos, e pode ser muito constrangente, né? Eu não ver minha esposa aqui. E daí a pouco ela apareceu na minha frente com um cartaz. E depois apareceu a Rose pulando no meu pescoço. E Deus foi fazendo um mistério.
na nossa vida ali. Em todo momento naquele topper. Os que estavam servindo lá, que passaram por mim, são testemunha. Em nenhum momento eles ouviram murmuração da minha boca. Quando eu não estava cantando, eu estava orando. Eu passei os dias todos praticamente sem me alimentar. Só na água. Você sabe por quê? Porque eu queria receber de Deus. Você sabe que eu queria receber de Deus? Porque eu sabia que eu ia chegar em casa e a Maria ia dizer para mim assim: você já me ama muito, você cuida bem de mim, porque as pessoas não sabem. Você sempre zelou bem de mim, igual fosse até meu pai. Eu disse para ela assim: eu zelava bem, agora eu vou zelar melhor. Porque o que eu recebi de Deus, a revelação de Deus, é que cada sacerdote da sua casa, se ele é bom, ele tem que ficar melhor. E se você se sente que você é tão bom que você não precisa, então você está no engano. Se você acha que você não necessita de mais de Deus, você está no engano. Pois é. E aí então tomei a decisão lá mesmo. Mesmo com meu tornozelo e minhas pernas não aguentando, eu estarei lá para servir na oração. Eu estarei lá para somar na unção de Deus. Porque hoje todos os homens que eu peguei na mão deles aqui, eu peguei fazendo uma profecia: você vai subir um monte, a montanha está te esperando. A montanha está te esperando. E essa igreja, ela é movida pelo poder do Espírito Santo. Agora eu quero mostrar para vocês como isso tem sido tão importante. É você olhar para o lado do Lucas. Nós já oramos muito e continuamos orando. Muitos anos, anos e anos nós oramos. Mas nesse tempo em que Deus usa grandes homens de Deus, igual o Geraldo, o apóstolo Geraldo, igual outros mais, nós vemos a chegada do Lucas para Jesus. Nós vemos a transformação dele. Você tem pessoas na sua vida, você tem pessoas na sua casa, você tem pessoas na sua família que precisam de transformação. E agora eu quero te mostrar algo que é muito interessante. Não fique se valendo de joelho de outros homens. Seja você o homem da sua casa. Use os seus joelhos e faça a sua casa ser melhor do que ela é. Se você se sentir tão bem, olha para você e diz: eu preciso melhorar. E busque aonde tem a melhora. Não vá na ideia das pessoas que vai dizer para você: não vá fazer tal coisa. Escuta a palavra da boca dos homens de Deus. Se eles fizeram e dá certo, por que você não pode fazer? Vai dar certo na sua vida, vai dar certo na sua empresa, vai dar certo no seu trabalho, vai dar certo na vida dos seus filhos, vai dar certo na vida dos seus familiares. Porque o legendário número 1, ele tem palavras proféticas, abençoadoras, ele tem promessa e ele quer que ela se cumpra na sua vida. Que Deus abre os céus dele e derrama sobre a vida de cada homem, e que você, mulher, seja um instrumento, que seja como um vaqueiro com um ferrão na mão, que futuca ele em oração para ele subir as montanhas. Se você achar que ele está cansado antes da hora, futuca mais, porque ele vai subir e a vitória será para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Que o Senhor abençoe a vocês e todos esses homens que não rejeitaram o desafio e que subiram e com certeza estão vencendo e vão continuar vencendo. Graça e paz, amém?
O que acontece lá mexe muito, porque eu sou família. Se você não é família, você tem que ir lá. Porque se você vai aprender a honrar a sua família. Eu sempre falei para ela que carro dá marcha ré, casamento não dá marcha ré. Eu casei para morrer com ela. Se você casou pensando em separar, meu irmão, você está errado. Porque o homem, quando ele assume a responsabilidade, ele não foge dela. Eu casei para morrer com ela. Eu posso morrer primeiro, como ela também. Mas não casei para me separar. Eu honro a minha mulher. O meu dinheiro é dela, o dinheiro dela é meu. Eu não brinco em serviço. Quando é questão de família, eu falo sério. Eu não brinco em casamento. E na hora que você sobe a montanha, o menino fica lá e o homem desce. Porque você tem que deixar a sua meninice lá. Se você for homem, você sobe como menino e desce como homem. Homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Eu cansei de falar. Eu sou família. Eu honro a minha família. Eu fui também orando pelo Lucas, porque se eu não oro por Lucas, que é o filho do meu apóstolo, que é filho do meu pastor, e eu já tive arranca-rabo com ele, de falar a verdade para eles, mas eu oro por ele, e ele estava lá, orando. Eu estava orando pelo Lucas, pelo meu sogro e pelo pastor Gilson, sabendo das suas dificuldades e as suas limitações, e eu também tinha as minhas, mas eu fui lá determinado a levar, e falei nomes lá que eu quero levar. Se você é homem, se posicione e vá. Deixa de ficar ouvindo mimimi. Deixe de ficar ouvindo mimimi. Se posicione e suba e vá. Não adianta falar que não vai e continuar nessa mermice. Seja homem, meu irmão. Você que é adolescente, se posicione, porque lá tinha adolescente. Se você é um senhor de idade, vá, porque lá não é as suas forças, é a força de Deus, é a força do Senhor Jesus que te dá sustento. Não adianta falar para mim assim: eu estou com meu pé quebrado. Não, você viu o apóstolo acabar de falar aqui. Não é seu pé quebrado, não é seu joelho, não é seu braço, não é só a coluna. Vá, e você subirá e você receberá o seu milagre. Amém? Eu queria agradecer a minha esposa e pedir perdão se algo fiz que a machucou, porque eu sou família. Eu amo a minha esposa e amo cada família aqui. Vamos ficar de pé, igreja. Quero agora que você feche seus olhos e comece a orar ao Senhor, principalmente os homens, mulheres sábias. Comece a profetizar sobre o sacerdote da sua casa. Você que está aí do lado do seu esposo, comece a orar. Jovens, meninas, comece a clamar ao Senhor pelo seu futuro esposo. Que seja um homem que ame mais a Deus do que ame a você. Comece a colocar diante do Senhor. Ore pelos homens do seu lar. Queridos, a visão, a intenção, a cilada do inimigo é destruir a masculinidade dos homens. Deus fez os homens para ser o sacerdote do lar, para ser um homem que ame ao Senhor, que honre. E como foi dito aqui, como nesse culto hoje foi tão diferente,
Porque nós pedimos que o Espírito Santo de Deus tivesse guiando, tivesse conduzindo. E queridos, são tantos lares que o diabo está destruindo, porque o homem tem deixado de ser o homem de honra, o homem da sua casa, e tem aberto portas para espírito de Jezabel entrar nos lares e destruir os lares. Mães, pais, começa a orar pelos seus filhos, dizendo que eles serão um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que será sacerdote da sua casa. Queridos, é tempo de clamarmos ao Senhor para restaurar a nossa casa, restaurar as famílias. Os filhos queridos, nós podemos orar, nós podemos ensinar, mas quando um homem decide amar ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, não, diabo nenhum, demônios, principado, consegue destruir o lar. Porque Deus colocou você, homem, como sacerdote, como guardião da sua casa. Tome sua posição, não deixe sua esposa tomar o seu lugar, porque isso não está no coração de Deus. Mulheres, quantas mães solos nós temos aqui, quantas viúvas. Comece a clamar ao Senhor, porque Isaías 54 diz que o Senhor Jesus é o seu esposo, e Ele vai te sustentar, e é Ele que vai cuidar da sua casa. Mulheres que seu esposo não estão aqui, comece a declarar que você e sua casa servirá ao Senhor. Queridos, essa noite é noite de restauração, é noite de libertação, é noite mesmo de cura para as famílias. Esse mover não é só na igreja Betel. A volta do Senhor Jesus está muito próximo, e nós precisamos tomar posição. Mateus 22:37. Jesus nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento, o seu entendimento. Querido, sabe qual é o segredo de subir o tope? Sabe qual é o segredo de cada testemunho, de cada homem que foi no legendário? Porque primeiro eles vão aprender a honrar, a glorificar o legendário número 1, que é o Senhor Jesus. O segredo é esse: é amar a Deus, homens, é amar a Deus, mulheres, é amar a Deus, jovens, crianças, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento e todo o nosso entendimento. Você quer ser feliz? Você quer ser próspero? Você quer ter uma família abençoada? Ame ao Senhor Jesus com todas as suas forças, que você vai ver Deus visitando a sua casa, visitando a sua família. Não estou falando de não passar lutas. Passamos lutas, não somos perfeitos, temos erros, pecamos, mas nós temos o Senhor Jesus que nos segura pela mão, como diz Isaías 35:45, e nos fortalece.
hora que estávamos vindo, o apóstolo me perguntou se eu queria ministrar. E eu disse a ele que não, que eu estava muito cansado. Mas enquanto eu estava ali, o Espírito Santo de Deus me incomodou e me trouxe esse versículo. E eu quero convidar essa noite todo homem, todo sexo masculino, desde as crianças, a vir à frente. E nós vamos estar ungindo vocês. Queridos, mulheres, começa aí no seu lugar a orar. Nós precisamos honrar estes homens. Mães, levante suas mãos e começa a orar. Mulher, você não pode ser mais próspera, ser mais, crescer ou querer estar na frente do seu esposo, dos seus filhos. Mães, começa a profetizar. Cadê as pastoras para estar ungindo? Homens, começa a pedir ao Senhor. Deixa Mateus, o texto de Mateus, por favor. Começa a pedir ao Senhor. Faça, renova a sua aliança. Você que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, convide, fala para o Senhor Jesus. Ore comigo agora. Fale para o Senhor Jesus o quanto você precisa dele. Homens, entregue a sua família, entrega seus sonhos, entrega tudo ao Senhor. Antes de você decidir subir a montanha, decida que você vai amar ao Senhor, independente de qualquer coisa. Jovens, consagra a sua vida ao Senhor. Fale para o Senhor Jesus. Minha casa serviremos. Fale, Jesus, eu não tenho conseguido te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Eu preciso, enche a minha vida. Pai, se você está perto do seu filho, começa a orar agora pelo seu filho e profetiza que ele será melhor do que você, que ele vai amar a Deus de tal maneira. Irmãs, começa a profetizar sobre esses homens e declara que aqui tem homens de honra. Em nome de Jesus nós profetizamos que estes homens, que a descendência deles não serão homens fracos, serão homens segundo o coração de Deus, homem que amará o Senhor de todo o coração, toda a alma, o nosso futuro todo o seu espírito, para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar. Se seu esposo está aqui, vem agora onde ele está e começa a orar juntos. Se seus filhos estão aí, traz os seus filhos e começa a declarar que você em sua casa serviremos, que nada vai impedir isso. Eu e minha casa serviremos. Que estão aí e seus filhos estão aqui, vem aqui.